Boa noite a todos. Vou guardar um pouquinho para iniciar. Oi, Mazone, tudo bem? Fica aí para você ouvir um pouquinho. Eu vou falar hoje sobre... Toda semana eu vou tentar estar aqui no Instagram compartilhando conteúdo. E hoje eu vou falar sobre a base dos relacionamentos saudáveis. Então vou pegar aí um pouquinho do meu conhecimento. Oi, Marcos, tudo bem? Então, vou pegar um pouquinho aí do meu conhecimento, da minha jornada. Acho que ninguém melhor para falar de relacionamentos, né, do que eu, que já casei 3 vezes. Tenho 2 filhos lindos. E hoje, graças a Deus, uma relação muito boa com meu papai e minha mamãe, né? Então, vou compartilhar aqui um pouquinho desse conhecimento, desse aprendizado, da minha vivência, experiência, né? Aqui com vocês. Eu vou começar a falar, não vou aguardar o pessoal chegar aqui na live, que eu vou depois deixar salvo esse... Vocês estão me ouvindo? A conexão aqui tá boa. Você não tá me ouvindo não, Marcos? Bom, eu vou deixar salvo depois esse conteúdo para poder compartilhar, para quem quiser, né, aprender um pouquinho mais sobre o que... Bacana, deu certo, né? Ótimo. Um pouquinho mais sobre qual é a base para termos relacionamentos saudáveis, né? Seja relacionamentos, né, amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos com os filhos, né? Então, assim, baseado aí nas constelações familiares de Bert Hellinger, eu vou trazer aqui qual foi a percepção, observação, vou falar um pouquinho aí dessa base para se ter relacionamentos saudáveis, né? E claro, a vida, ela é um processo, né? Eu, por exemplo, estou no processo, né, de estar pronta, por exemplo, para o relacionamento de casal. Então, assim, nada melhor do que poder compartilhar a minha vivência, minha experiência, aquilo que eu tenho colocado em prática e que tem transformado a minha vida, transformado o meu relacionamento com os meus filhos, transformado o meu relacionamento com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, né? E, claro, daqui uns dias também, né? Pro meu relacionamento com um parceiro, né? Então, essa não só de conteúdo, mas eu estou aqui para compartilhar também de vivência, de algo que eu tenho vivido, que eu tenho colocado em prática e que tem dado certo, que tem sido curador, libertador e transformador. Eu acredito muito naquilo que no conhecimento que é vivido, né? Eu sempre falo, o conhecimento, primeira coisa que nós precisamos ter é conhecer, identificar, né? Porque não se pode haver cura, não se pode haver transformação se eu nem sei, né? Se eu não estou nem enxergando, se eu não estou olhando para isso, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer. Então, conhecimento é o primeiro grande passo para a cura, para a libertação, né? Eu, por exemplo,
tô com o meu filho, que ele faz tratamento para TDAH, eu descobri também que eu também tenho TDAH, e eu tô estudando e vivenciando tudo isso, conhecendo, né? Sem conhecimento, depois eu quero trazer esse conteúdo, porque tem tido, assim, efeitos maravilhosos, tanto na minha vida quanto na vida do meu filho, e por isso eu decidi toda semana estar aqui compartilhando desse conhecimento e essa vivência, essa experiência que eu tenho tido e que tem dado certo, e que tem curado, e que tem transformado a minha vida, né? Então o primeiro passo é eu conhecer. Então eu sempre falo, primeiro você enxerga através do conhecimento aquilo que precisa ser curado, transformado, e depois existe um processo em que esse conhecimento vai descer da mente para o coração. Então, a sua alma vai absorver. Então, a partir do momento que a sua alma absorver esse conhecimento, tudo se transforma. Tudo é impressionante. Tudo à nossa volta se transforma. Então, eu vou falar aqui, começar a falar da primeira coisa, né? Para se ter relacionamentos saudáveis. Qual é a primeira coisa que precisamos perceber e ter para nos relacionarmos bem com o nosso cônjuge, bem com os nossos filhos, bem com nossa família, com os nossos pais? A primeira base, a primeira coisa para termos relacionamentos saudáveis é honrar o relacionamento dos nossos pais. Vou explicar como que isso, né, funciona. Meu pai e minha mãe, não importa se o seu pai e sua mãe estejam juntos, não importa se eles foram casados, nós vamos olhar agora para a força do amor que atraiu o seu pai e a sua mãe. Então, olhar com honra, olhar com gratidão para aquilo que fez, né, uniu meu pai e minha mãe, porque através dessa união, da união do seu pai com a sua mãe, né, você existe. Então, existe um amor, né, que eu chamo de amor criador, que fez com que o seu pai e a sua mãe se atraíssem, e através dessa união, você existe. É essa união que te deu a vida. Então, o primeiro passo para termos relacionamentos saudáveis é olharmos com gratidão para aquilo, para o amor que uniu meu pai e minha mãe. E não importa aqui. Aqui é um olhar sem julgamento. Não importa se seu pai foi presente ou não, se a sua mãe foi presente ou não. Não importa se ele foi bom ou não, de acordo com a sua percepção. Esse olhar que eu quero trazer para vocês, que é libertador, e a partir do momento que eu comecei, né, a colocar, a viver isso, depois que eu adquiri o conhecimento e a minha alma começou a entender isso, a minha relação com meu pai e com a minha mãe mudou completamente. Né? Era totalmente conflituosa. Mas a partir do momento que eu entendi a força, né, que uniu, é a força criadora, né? A força com que fez com que seu pai e sua mãe se atraíssem. Então, olhar para isso com honra, olhar para isso com gratidão, né? Fazer com que, eu tô querendo trazer aqui uma base das leis, de uma das leis sistêmicas, né, que foram observadas pelo Bert Hellinger. De acordo com Bert Hellinger, existem 3 leis sistêmicas que atuam nas nossas vidas. E isso, você conhecendo elas ou não, elas estão atuando na sua vida. É como a força da gravidade, você conhecendo ou não, sabendo da existência dela ou não, ela está atuando no universo. Então, não foi criado pelo Bert Hellinger, foi observado por anos de estudo e observações de sistemas familiares. Essas 3 leis, elas regem as nossas vidas.
Então, esse conhecimento, ter conhecimento das leis que regem as nossas vidas, que regem nosso sistema familiar, é libertador. Então, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu consigo fazer uma transformação dentro da minha alma. E aí, todos os meus relacionamentos começam a serem transformados. A base para termos sucesso em todos os demais relacionamentos, relacionamento com filhos, relacionamento conjugal, relacionamento no trabalho, enfim, a base é o relacionamento do meu pai e da minha mãe. A partir dessa união, desse relacionamento, eu existo. Então, essa é a primeira relação que nós precisamos olhar. E aí eu quero trazer a consciência aqui para vocês, uma percepção, um olhar, né, sistêmico. Nós não temos que olhar com o olhar de criança. O que é o olhar de criança? O olhar de criança é aquele olhar que exige algo do pai e da mãe, né? O olhar de criança é aquela que é ferida, se magoa. Não, eu quero trazer uma percepção de olhar aqui para vocês para algo maior. Aqui não há julgamento, não há certo, não há errado. Por isso, não importa como foi a sua relação, como é a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Você vai começar a olhar, né, para esse amor que uniu seu pai e sua mãe. Através, e honrar isso, porque você honrar isso é você honrar você mesmo, é você honrar a sua vida, porque através dessa união você existe, né? Então, é ter esse olhar. Inclusive, existe uma meditação que eu até eu montei uma meditação, tá lá no meu canal do YouTube, depois eu passo o link aqui para vocês, para ajudar a sua alma tomar esse amor. Veja bem, é o amor de algo maior que fez com que seu pai e sua mãe unissem e desse vida a você. Então, se eu não consigo olhar para esse primeiro amor que me deu a vida, né? Se eu não passar por esse primeiro amor que me deu a vida e tiver uma visão de gratidão, eu não estou pronta para me relacionar com outro, né? Eu vou sempre me relacionar com o meu cônjuge ou com meus filhos com aquele olhar de criança, com aquele olhar de cobrança, exigindo, né, do outro, às vezes, aquilo que ele não tem para me dar, né? E aí as relações entram em desequilíbrio. Então, esse é o primeiro passo para se ter relacionamentos saudáveis. Olhar para o amor criador, o amor que uniu seu pai e sua mãe, que atraiu seu pai para sua mãe, a sua mãe para o seu pai, e que não importa se você conheceu seu pai ou não, não importa se foi uma noite nada mais, né? Às vezes o papai e a mamãe não se amaram, né? Foi uma noite, foi aqui, mas essa força, essa união, essa força que uniu seu pai e sua mãe, te deu a vida. Então, passar a olhar. Então, sempre que você olhar para o seu pai e para a sua mãe, esse é um exercício de alma, já que agora você entende. Quando você começar a olhar para o seu pai e para a sua mãe, ou se você não conhece seu pai e sua mãe, você lembrar do seu pai e de sua mãe, olhe com esse olhar. Sinta a força, né, desse amor que gerou e te deu a vida, né? E aí nós deixamos, né, de lado as frustrações, as exigências, as cobranças, os julgamentos que a nossa criança interior tem, né? Que nós internamente exigimos e desejamos muitas vezes aquilo que não foi possível. Então, quando eu tenho esse olhar, eu cresço, eu me torno madura e eu me torno livre para amar e ser amada. Eu me torno livre para amar com equilíbrio e respeito os meus filhos e receber esse amor de volta deles, né? Outra coisa aqui que eu quero falar, né? Então, essa é a primeira coisa, essa é a primeira base para se ter relacionamentos saudáveis. Olhar para a força do amor
que uniu seu pai e sua mãe e te deu a vida. Né? Passar a olhar e enxergar com esses olhos, com olhar de gratidão. E lá no meu canal do YouTube tem lá uma meditação para te ajudar a você tomar dentro da sua alma a força, né, poderosa, criadora, né, desse amor que te deu a vida. Outra coisa importantíssima que também vem aí, entra também uma das 3 leis, né, sistêmicas que regem a nossa vida. Equilíbrio. Meu Deus, como eu demorei uma vida, né, para entender o quão essencial é o equilíbrio nas nossas vidas. E o equilíbrio, ele se dá quando eu sei dar e tomar. Toda relação, e uma dessas leis sistêmicas é a lei do equilíbrio, é a lei do dar e do tomar. Toda relação, para que ela tenha sucesso, para que ela prospere, para que ela seja saudável, seja relação de pai com a mãe, seja relação de cônjuge, com os amigos, no trabalho, tá? É necessário haver equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, se eu sou uma pessoa que sou muito doadora, dou, e não sei tomar de volta, essa relação vai entrar em desequilíbrio. E se eu só exijo, só tomo das pessoas e não sei doar, essa relação vai entrar em desequilíbrio, né? E vai gerar conflitos, vai gerar problemas. Então é necessário haver equilíbrio. E eu quero trazer aqui o tanto que é lindo essa percepção de equilíbrio, né? Eu gosto de citar um exemplo, né? Por exemplo, Deus é amor. Né? Na Bíblia, por exemplo, está escrito que Deus é o próprio amor. Então, o amor é algo maravilhoso. O amor, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele dá vida, né? Mas, se eu amar demais, em excesso, seja um filho ou um cônjuge, se eu amar em excesso, esse amor vira obsessão. E aí deixa de ser bom. Né? Então até o amor, eu acho que é a melhor coisa do mundo, se for demais, ele se torna prejudicial. Ele deixa de ter equilíbrio. Então, nas relações, para que tenhamos relações saudáveis, né, com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso cônjuge, é necessário haver equilíbrio. Precisa haver equilíbrio entre o dar e o tomar. Eu gosto de citar, por exemplo, também numa relação de cônjuge, né, de casais. Se há uma traição, por exemplo, num casamento, num casal, se há uma traição e uma das partes, a que foi traída, resolve perdoar. Se não houver algo em troca dessa pessoa traída, se ela não compensar de volta para quem traiu, mesmo que ela perdoe, né, e aceite o cônjuge de volta, essa relação está fadada ao fracasso. Como assim, Camila? Não necessariamente a pessoa tem que trair de volta, né? Mas ela precisa, a outra pessoa, a que traiu, ela precisa sentir uma perda disso, né? Ela precisa sentir uma perda da dor causada no outro. E se o outro simplesmente perdoa, esquece e não há uma devolutiva dessa dor, né? Vai ficar insustentável, insuportável. Até mesmo para quem traiu. A pessoa que traiu vai carregar um fardo muito grande. Então, é necessário um retorno para que haja um equilíbrio, né? Você não precisa fazer igual, nem pior. Você tem que fazer algo um pouquinho menos. Então, para que haja equilíbrio na relação. Nem que seja assim, fica uma semana sem lavar as cuecas do benzão, do marido, né? Por exemplo.
algo que, né, compense dali a sua dor, né? Então, uma das leis, né, sistêmicas e uma das bases para se ter relacionamentos saudáveis, né, é haver equilíbrio entre o dar e o tomar, para que a relação fique equilibrada, né? Outra coisa importante que eu quero falar aqui de uma outra lei sistêmica, que é a lei da hierarquia, da ordem. Sem ordem, não é possível haver o amor saudável. O que é a ordem? É que rege as nossas vidas, né? Uma das leis é a lei do equilíbrio, a outra é a lei da ordem, que também é essencial para que tenhamos relacionamentos saudáveis. A lei da ordem diz que quem veio primeiro tem prioridade de quem veio depois. E isso em qualquer situação. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles vieram primeiro. Então, eles são mais importantes, eles são maiores. Sem eles, eu não existiria, não haveria vida para mim. Os irmãos mais velhos, eles são mais importantes. E eu vou explicar um pouquinho aqui na prática o que acontece quando a gente infringe essa lei, né? E sai do seu lugar. Então, outra coisa essencial para se ter relacionamentos saudáveis é você entender, estar no seu lugar. Entender a lei da ordem, a lei da hierarquia. Como que ela funciona e como que isso atrapalha a sua vida e os seus relacionamentos quando você sai do seu lugar, né? Por exemplo, o meu lugar de filha. Se eu interferir na relação do papai e da mamãe, né? Se eu sair aqui do meu lugar de filha e for lá interferir no relacionamento do papai e da mamãe, eu vou gerar desequilíbrio, eu vou gerar conflito, eu vou atrair conflito para a minha vida. Porque meu pai e minha mãe, eles são maiores do que eu, eles são maduros. Então, se eu interfiro nessa relação, eu estou atraindo para a minha vida conflito, para a minha vida e dos meus descendentes, e de todo o sistema familiar. Então, eu preciso ficar só no meu lugar de filha. Então, eu preciso respeitar a relação do meu pai e da minha mãe. Eles precisam resolver entre eles, né? Então, quando eu saio do meu lugar, ou seja, para ajudar, eu faço atrapalhar. Eu atraio para minha vida conflito. Outra coisa, mulher, né? Se eu sair do meu lugar de mulher com relação ao meu cônjuge, por exemplo, nós mulheres empoderadas, independentes, né? Estamos numa geração acostumadas a se virar, né? E a ter atitude, iniciativa. Quando você se une a um homem, é necessário que você saiba o seu lugar, né? Senão, vai gerar desequilíbrio, vai gerar conflito. Então, se você sair tomando todas as decisões, né? Sair resolvendo tudo e não deixar o homem sentir-se, né? A postura ali. Qual que é a postura do homem? E eu não tô falando de feminismo, de machismo, de nada disso. Isso é uma lei natural. O homem, ele foi feito para proteger, né? Dar proteção. E a mulher foi feita para se proteger. Não necessariamente você precisa ser protegida, mas é importante você deixar o homem sentir, né, que ele está te protegendo, que ele está cuidando de você, né? Isso faz ele se sentir potente, ele faz ele se sentir, né, homem. É importante para eles. Então, olhar para o homem sabendo o meu lugar de mulher. Então, quando eu infrinjo essa ordem e eu quero ficar acima dele, eu quero ser a que protege, eu quero ser a que toma todas as decisões, vai gerar desequilíbrio, vai gerar conflito.
Então, essa é uma lei, a lei da hierarquia, a lei da ordem. Se ela for infringida, vai gerar desequilíbrio. Então, eu preciso saber qual que é meu lugar de filha, qual que é meu lugar de esposa, de mulher, e qual que é meu lugar de mãe. Eu preciso respeitar a individualidade dos meus filhos, né? E eu quero trazer aqui para vocês exemplos de como isso mudou minha vida. Quando eu chego para o meu pai, né, ou para minha mãe, antes eu chegava dando solução para tudo, ou dando palpite em tudo, que eu não fui chamada. Eu só gerava conflito. E eu só atraía relações conflituosas, porque se eu não tenho uma boa relação com meu pai e com minha mãe, e aqui não importa, né? Aqui não cabe certo ou errado, não cabe julgamento. Não importa se seu pai é presente, se ele é vivo, se ele não é, a minha alma tem que entender qual que é o meu lugar de filha, né? Fazendo aquele primeiro exercício que eu falei para vocês, de tirar o olhar de julgamento e olhar para a vida, para a força do amor que uniu o pai e a mãe, que deu essa vida, vai fazer com que sua alma, né, tire os julgamentos. Então, quando eu passei a ficar no meu lugar de filha, e não é fácil isso, eu estou todos os dias crescendo um pouquinho mais, todos os dias dando passos para evoluir e ficar cada vez numa postura melhor. Então, a minha relação com o meu pai mudou, né? Com a minha mãe tem mudado cada dia mais. Então, antigamente eu chegava lá dando palpite, intrometendo. Agora, né, se eu quero ajudar meu pai e minha mãe, como eles, né, podem precisar, eu chego para ele e digo: pai, se o senhor precisar de mim, eu tô aqui. Isso mudou a minha relação com meu pai. Mudou a percepção, sabe? A gente não briga mais, ele não fica irado, ele ficava com ira de mim. Por quê? Porque eu tava saindo do meu lugar de filha e enfiando o nariz, o dedo onde eu não era chamada, né? E quando eu tenho essa postura, eu estou querendo dizer o quê? Internamente, tá? A gente não faz isso conscientemente. Eu tô querendo dizer o quê? Ó, pai, eu sou maior que você, eu sei mais do que você, então você tem que me escutar. Olha a postura arrogante, olha a desordem, né? Porque meu pai e minha mãe veio primeiro, eles são maiores. Quando eu interfiro, quando eu digo, né, dou minha opinião que seja sem ser pedida, eu internamente tô dizendo: eu sei mais que vocês, eu sou maior que vocês. E aí gera desequilíbrio, né? Quando eu passei, por mais que tivesse doendo, por mais que assim, meu pai, por exemplo, passou por uma situação muito difícil na vida dele. E às vezes, por mais que eu queria, e eu achava assim, não, mas eu sou muito boa, tô querendo ajudar, e meu pai não aceita, é um absurdo, olha a crítica. Eu que tava no meu lugar errado, no lugar errado. Eu não estava no meu papel de filha e ainda achava que quem estava errado era meu pai. Né? E eu achava que eu era boazinha, porque eu queria ajudar, afinal de contas. Mas por trás desse boazinha, existe uma raiz de orgulho. Existe uma raiz de superioridade. Então essa ordem precisa ser respeitada em qualquer relacionamento, né? E aí eu passei a mudar. E meu pai precisando muito, né, do apoio, da ajuda. Como que eu fiz? Eu fui lá, preparei assim, muito internamente. Principalmente que caso ele me falasse algo que eu não quisesse ouvir, ou que eu não gostasse, eu ia ficar só no meu lugar de filha. E respeito. Não significa, respeito não é o contrário também, tá? Seu pai, sua mãe pode mandar na sua vida, fazer o que você, né, o que eles quiserem. Não é isso, é respeitar. É respeito. Então eu ia preparada, chegava lá, cheguei lá nele e falei assim: pai, se o senhor precisar de mim, eu quero que o senhor saiba que eu estou aqui. Gente, os olhos dele brilharam. Acho que ele nunca tinha ouvido isso de mim. Porque eu sempre, no meu instinto de querer ajudar, de ser boazinha,
Na verdade, eu me sentia na minha alma que eu era melhor do que eles, que eu era melhor do que os outros, né? A gente só ajuda quem quer ser ajudado. E a ajuda, ela só deve ser dada a quem pediu. Se eu vou lá querer intrometer e ajudar aquele que não pediu, eu saio do meu lugar. E aí eu gero desequilíbrio, eu gero desordem, eu gero discórdia. Então, eu tô dando exemplos da minha própria vivência, como essa lei da hierarquia e da ordem, ela atua nas nossas vidas, assim como a lei do dar e do receber, a lei do equilíbrio. Em relação à minha filha também, como que mudou minha relação com ela, né? Minha filha fez 18 anos, e eu tratava ela como se ela tivesse, sim, mal de mãe, né? Mãe acha que filha é sempre criancinha, que filhinho tem sempre 2, 5 aninhos, e a gente precisa respeitar, né? O lugar do filho, o papel dele, a vida dele, a individualidade dele. É lógico que mãe vai sempre orientar, né? Mãe, é papel da mãe orientar, apoiar, dar uma direção, mas não é possível obrigar. Obrigar, você obriga a criança quando ela é bebê, porque ela não sabe nada do que ela, né, faz, é sua obrigação obrigar quando é bebê, mas a criança, à medida que ela vai crescendo, você precisa respeitar essa individualidade, a personalidade, o ser do seu filho. E aí eu mudei minha postura com a minha filha. Eu passei a ficar no meu lugar de mãe. Qual é o meu lugar de mãe? De orientar, de dar apoio, de estar aqui. Então hoje eu vou falar com a minha filha, eu falo para ela: Sofia, eu passei por isso e eu vou te orientar a fazer o melhor caminho, mas a escolha é sua, né? Você vai escolher, eu não posso impedir você. E aí você vai arcar com as consequências. Então isso aqui é certo, isso aqui é bacana, isso aqui não é. Eu passei por isso, eu fiz assim, assado, não deu certo, faço assim. Mas agora a escolha é sua de fazer, né? De ouvir a orientação da sua mãe ou não. E aí gerou ali uma confiança, né? Eu deixei de ser sua mãe chata, eu deixei de ser... E inclusive, olha só, eu passei a ser muito mais ouvida por ela do que quando eu saía do meu lugar de mãe e invadia o espaço dela como filha, como menina, como adolescente, como mulher que já tem 18 anos. Então, é estar no seu lugar. Essa é uma das bases para se ter relacionamentos saudáveis, né? Tanto na postura de mulher, você deixar o homem ser homem, né? Eu já, às vezes eu tô tão acostumada, né? Apesar que eu casei 3 vezes, mas eu sempre tive esse jeitão independente, estudei, fiz pós-graduação, né? E aí, assim, chego numa mesa, já levanto o dedo. Garçom, já sai na frente, já decido, né? Então, assim, aí que espaço eu tava dando para os homens que estavam ao meu lado, né? Então eu preciso saber o meu lugar, não preciso mudar de essência, né? Eu descobri que eu tenho essa natureza forte, eu vou ser assim, eu só preciso saber o meu lugar de mulher, para dar espaço para o homem, né? Que vai estar ao meu lado, fazer o papel de homem. Então, eu já falei aqui das bases. A primeira base para se ter relacionamentos saudáveis, né? Ter relacionamentos saudáveis é tomar o amor que uniu seu pai e a sua mãe. Tirar o olhar infantil, o olhar de exigência, de julgamentos. E olhar com o olhar de gratidão para a força que uniu os dois e que me deu a vida, te deu a vida, né? E aqui não tô falando do papai e mamãe, não importa se eles estão juntos, não estão, se o pai e a mãe tá vivo, se não tá. Se você conheceu eles, não importa. É a força do amor do Criador, né?
daquele que fez com que o papai e a mamãe se atraíssem um para o outro e gerasse você. E faça uma meditação lá no meu canal do YouTube, né? Primeiro Círculo do Amor, meditação Primeiro Círculo do Amor de Bert Hellinger, para que sua alma entenda isso, né? É um processo, não é mágica, né? Outra coisa, então, estou recapitulando aqui, repetindo, então essa é a primeira que eu citei aqui, para você ter relacionamentos saudáveis. A segunda coisa, a lei do equilíbrio nas relações. Tudo que é demais passa, tudo que é de menos falta. Eu preciso aprender a dar, eu preciso aprender a tomar. Então, é a lei do equilíbrio. Eu preciso, toda relação, para ter equilíbrio, ser saudável, eu preciso equilibrá-la entre dar e tomar, né? Então, essa foi a segunda base para ter-se relacionamentos saudáveis. E para se ter equilíbrio também, né? Eu citei aqui uma segunda lei, né? Lei sistêmica que rege nossas vidas, que é a da ordem. É eu saber o meu lugar, a minha postura. Meu lugar de filha, meu lugar de esposa, meu lugar de mãe, né? Então, se eu souber não sair do meu lugar, né? Eu vou manter a ordem. Mantendo a ordem, eu gero equilíbrio, né? E outra coisa importantíssima aqui, né, que vai nos ajudar a tomar mais o amor das pessoas, a incluir as pessoas, né? Eu quero falar aqui um pouquinho sobre julgamento, né? Outro ponto importantíssimo que transformou as minhas relações, mudou a minha vida. E eu tô falando aqui, gente... por exemplo, eu mesma me julgava muito, me condenava. Falei assim, gente, como que eu vou falar de relacionamento? Né? Por exemplo, se eu nem casada sou, já casei 3 vezes. Será que eu posso falar de relacionamento? Porque eu tinha uma ideia errada, uma concepção de que para eu ajudar os outros, eu tinha que ser perfeita naquilo que eu iria me propor a ajudar. Mas não, porque no dia que nós formos perfeitos, nós não estaremos mais aqui. Eu acho que eu já seria, né, arrebatada para o céu. A gente é uma evolução constante. Então, quer ensinamento melhor? Quer algo que eu possa melhor ajudar do que aquilo que eu já vivi, já passei? Se eu passei por 3 casamentos, 3 experiências... experiências com os meus filhos de conflitos, experiências de muito conflito com meu pai, com a minha mãe, ou seja, eu sou especialista para falar e ajudar as pessoas. E eu estou no processo, né? Eu estou sendo preparada, eu estou nessa caminhada linda chamada vida, para estar pronta para o meu próximo relacionamento, que eu espero que seja para sempre dessa vez, né? Mas se não for tudo bem, porque tudo vem para o meu bem. Eu aprendi e coloquei isso em prática na minha vida. Tudo vem para o meu bem. Tudo. E eu até gosto de citar uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Eu ouvi de um teólogo, um professor, né, no meu curso de teologia, que eu sou da área de tecnologia, gerente de projeto, mas também sou formada em teologia. Ele falou assim pra a turma, ele era um cara assim, né, bam, bam, bam. Ele falou assim, hoje eu vou ensinar o que eu vou fazer aqui pra vocês, vou fazer uma analogia. Recebam como um prato de comida, né, o que eu vou oferecer aqui pra vocês, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, nessa live, que eu vou deixar gravada esse conteúdo. Eu estou oferecendo um prato de comida para vocês tomarem, né, todo esse conhecimento. E nesse prato de comida, você não precisa comer tudo, né? Se eu te servir um peixe, você come o peixe e você deixa os espinhos ali do lado. Sem julgamento, sem crítica. Tome, fique só aquilo que é bom para você. Então, de tudo aqui que eu estou trazendo aqui hoje, de conhecimento para te ajudar, estão baseados em muito estudo e vivência, experiência.
Mas não necessariamente, né? O que é bom para mim, às vezes não é bom para você, então fique com o que é bom. Sem julgamento, sem crítica. Porque quando eu julgo, quando eu critico, quando eu me coloco nessa postura, eu atraio para minha vida aquilo que eu estou julgando. Já ouviu o famoso ditado pagar a língua? Pois é real. Isso faz parte das leis sistêmicas, né? Então, as leis sistêmicas são 3. É a lei do equilíbrio, que eu falei aqui, entre o dar e o tomar. É a lei da ordem, onde quem veio primeiro é mais importante do que quem veio depois. Tá, travou. Deixa eu ver aqui. Me digam aí se voltou, quando voltar. Tá travado ainda? Vamos ver, vocês estão me ouvindo? A internet aqui tá boa. Voltou, pessoal? Ah, beleza. Então, outra coisa que eu tô aqui o tempo todo recapitulando para que não só esse entendimento, né, esteja aqui na mente de vocês, mas que ele comece a fluir no seu coração, na sua alma, né? Então, outra lei, então foi que eu falei, uma lei do equilíbrio, né, entre que toda relação para ser saudável, fluir e ser próspera, ter sucesso, ela precisa ter equilíbrio entre o dar e o tomar. A lei da ordem, né, que eu preciso saber o meu lugar, minha postura, meu lugar de filha, meu lugar de mãe, meu lugar de mulher. Então é a lei da ordem, a lei do equilíbrio, né, entre quem veio primeiro é mais importante do que quem veio depois. E a outra lei, que é a terceira lei, aqui é a lei da ordem, do equilíbrio e a lei do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer. O que isso significa? Gente, isso é muito sério. Dentro do sistema familiar, todos pertencem. Não importa se você gosta ou não. Se você, por vontade própria, excluiu aquele familiar, aquela pessoa, aquele pai, aquele filho, ou aquele tio, aquele parente que fez algo horrível, não importa, ele faz parte do sistema familiar. E quando rejeitamos, excluímos, nós atraímos para a nossa vida desequilíbrio. O sistema familiar, ele é tão forte, tão lindo. E assim, depois eu vou procurar trazer em outro conteúdo, não dá para aprofundar muito nessa lei aqui hoje, porque ele é extenso, mas eu vou trazer o conteúdo, vou compartilhar depois. Mas eu quero trazer essa lei do pertencimento para falar de julgamento, né? Quando eu fico na postura, eu julgo o outro, eu julgo o pai ou a mãe, eu julgo o filho, eu julgo o amigo, né? Eu acabo atraindo para minha vida, né? Aquilo que eu estou julgando, que eu estou excluindo, que eu estou criticando. Então, assim, o famoso pagar língua, né, que é o ditado, realmente existe e é por causa dessa lei, da lei do pertencimento, né? Então, assim, é necessário termos um olhar, né? E aí, quando eu fico só no meu lugar, eu tiro esse olhar de julgamento. Porque quando eu me coloco, quando eu julgo algo que está certo ou está errado, eu me coloco na postura de um juiz. Eu me coloco acima do outro. Eu saio do meu lugar, eu saio da minha postura. E aí eu vou gerar desequilíbrio, né? Na justiça, a justiça, por exemplo, não tem o símbolo da justiça naquela balança, né? Porque tem que estar sempre o quê? O juiz tem que ser o quê? Equilibrado. Mas eu não posso ficar no papel de juiz, né? Porque se eu ficar no papel de juiz, de julgar meu pai e minha mãe, que ele não fez o que devia ter feito, que eu achei, eu vou pro menos, eu vou gerar e atrair desequilíbrio para minha vida. Então, o julgamento é algo muito sério. E para ter relacionamentos saudáveis, eu preciso começar a olhar para mim, olhar para dentro e ter um olhar que inclua e não que exclui. Quando eu excluo, eu atraio
para minha vida. Isso é fato. Já viu aquele, né, o pessoal fala, o ditado pagar a língua, que a mãe criticou o filho da outra e depois teve um filho e ficou igualzinho, né? Ou quando criticou um tio, criticou o pai, né? O pai dela, pai da pessoa, ou o marido, ou o pai do filho criticou, aí o filho vai lá e repete igualzinho. Então é preciso incluir, porque esse pai do seu filho, né, é o pai ideal para o seu filho. Você escolheu. Ele é parte, né, do seu filho. Quando eu excluo o pai, eu critico o pai, eu excluo o filho, eu critico o filho. E aí, assim, essa é uma situação um pouquinho difícil de compreender, né? Eu até tive uma discussão saudável, muito saudável na internet com uma pessoa, porque eu falei que nós temos os pais perfeitos para nós. Mesmo que esse pai, né, eu nem conheça, mesmo que esse pai tenha me abandonado. Por quê? Porque eu tenho aquele olhar que eu citei aqui no começo dessa live. Aquele olhar que eu vou olhar pro mais, para aquilo que vai somar. Eu tiro o olhar de julgamento, eu tiro o olhar de crítica, né? Eu tiro aquele olhar que condena e passo a ficar só com o que é bom. Quando eu fico só com o que é bom, eu mudo meu olhar, eu mudo minha postura, eu começo a atrair equilíbrio e relacionamentos saudáveis para minha vida. Então, assim, olhar para o pai, eu preciso olhar. Isso é uma postura. Gente, eu vou falar aqui para vocês, não é simplesmente porque eu estou dizendo que eu fiz assim, eu estou todos os dias no processo, trabalhando, né? Para mudar minha postura e olhar, por exemplo, para o pai do meu filho. Porque é uma coisa de alma, a gente confunde, né? A gente pega as questões que às vezes causaram dor, causaram conflitos, nos feriram e leva, né, aquilo. E todo mundo, ninguém é perfeito, na verdade, todo mundo tem defeito, todo mundo tem pecado. E aí eu escolhi aquela pessoa. Eu escolhi errado. Bom, se você acha que você escolheu errado, você está criticando seu filho. Graças a Deus é essa pessoa, porque eu estou dizendo aqui, dando exemplos, numa situação de relação, para que vocês entendam, em que há uma mãe, né, olhando para o filho e olhando para o pai do filho. Então, assim, se você acha que você escolheu errado, se você tiver esse sentimento, seu filho não existiria. Então, seu filho é seu filho porque esse é o pai do seu filho. Se fosse outro homem, seria outra criança, seria outro filho. Então, olhar com olhar, né? Sem julgamento. Sem julgamento. Deixar essa criança, né? Eu falo que é a criança interior nossa, aquela birrenta, exigente. Começar a olhar, né, para a vida, porque assim você flui, você fica livre, você se liberta, você cresce e se torna livre. E isso é um processo de mentalização. Agora que vocês conhecem, então sempre olhar e fazer esse exercício. É um exercício, né, de mudança de alma. Minha alma, até que a sua alma entenda, né, e deixe de ser birrenta, e deixe de ser crítica, julgadora, ficar na postura de juiz, até que a sua alma entenda que ela tem o lugar dela, né? É todos os dias olhar com esse olhar. Tirar o julgamento. Se não fosse, eu já era para estar contribuindo com as pessoas, com a minha vida, com o meu conhecimento. Eu já fiz tantos cursos, né? Eu já me formei em teologia, e me formei em constelação familiar, estou estudando psicanálise, todo dia fazendo curso, nunca me sentindo preparada, né? Por quê? Porque eu sempre tinha um olhar crítico, julgamento. Mas hoje eu sei que cada um dá o que tem, o que é possível. Né? Então, que eu não posso exigir do pai do meu filho, por exemplo, que ele dê algo para o meu filho que ele não tem. Ele teve um pai, e os pais deles, né? Também tiveram um pai e uma mãe que deram algo, cada um no que podia.
E é isso que ele pode. Então hoje eu olho pro que é bom, eu fico com o que é bom. E aí eu tiro aquele olhar de julgamento. Ele dá o que ele consegue, e o que ele consegue é suficiente para o meu filho. Não é o que eu acho, né? Eu gosto de citar um versículo bíblico aqui que eu acho lindo e é maravilhoso. É Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, se tudo coopera para o meu bem, eu tenho exatamente o que eu preciso. Meu filho vai ter exatamente o que ele precisa. Eu não posso poupar o meu filho. Então, às vezes eu olho para o pai dele, né? Hoje, claro, eu tô dando um exemplo aqui, que hoje, graças a Deus, cada dia que passa, minha postura tem melhorado. E isso tem se refletido na vida do João Cláudio. Como ele tem ficado melhor, como ele tem estado melhor, né? Como eu citei aqui antes, ele faz tratamento para TDAH e cada dia ele está muito melhor, porque eu passei a enxergar o meu lugar, né? Eu passei a ter essa postura, né? Esse olhar. E aí, eu olhar para o pai dele e achar que ele tinha que ser assim ou assado. Ele tinha que estar mais presente, que ele tinha que brincar com ele. Estou dando aqui um exemplo, né? E aí, eu começo a criticar, julgar. E aí, quando eu critico e julgo, eu estou criticando e julgando, e a alma da criança sente, né? Então, meu filho tem exatamente o pai ideal para ele, porque tudo vem para o nosso bem. Então, não tem como a gente poupar os filhos. É o maior erro, né? De um pai e de uma mãe, é querer livrar o filho de qualquer dor, de qualquer sofrimento. O sofrimento e a dor fazem parte da vida. E eles vêm para o nosso bem. Isso é tão real, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O sofrimento, as dores, os conflitos vêm para o nosso bem. Eles nos fazem mais forte, eles nos fazem crescer, a gente evolui graças a eles. Porque se ficasse tudo bom, maravilhoso, a mil maravilhas, eu não ia crescer, eu não ia desejar conhecer, sair do meu lugar, crescer. Então, a dor, o sofrimento, o luto, a perda, fazem parte da vida. Então, nós não podemos poupar os nossos filhos disso, porque isso vai ajudar eles a se desenvolverem e serem adultos saudáveis, maduros, né? Então, quando eu entendo isso, eu mudo a minha postura, eu vou ensinar os meus filhos a ter essa postura, esse olhar. Então, quando eles enfrentarem um problema, quando eles enfrentarem uma dificuldade, né, que todos nós temos na vida, eles vão saber a melhor forma de passar por elas. Eles vão ficar com o que é bom. Tenha esse olhar, sempre fique com o que é bom. Sempre fique com o que é bom. Se tem algo que não tá bom, lembre do prato de comida, deixa no cantinho, sem julgamento, sem crítica, deixa de lado, não toma para você. Tome o que é bom. Então, o julgamento é outra coisa, né, que gera desequilíbrio nas relações. Bom, eu não sei quanto tempo que eu já tô aqui, que eu adoro falar, já tem quase 1 hora. Eu quero cada vez mais compartilhar o conhecimento daquilo que eu estudei, que eu tive experiências, vivências na minha vida, como eu tenho crescido, como eu tenho evoluído, e eu quero pegar e fazer algo de bom com isso que eu recebi. Eu quero pegar esse conteúdo, essa vivência, essa experiência e poder ajudar outras pessoas. Eu fiz um trabalho espiritual por quase 10 anos e por um tempo fiquei estagnada por causa desse julgamento, desse olhar crítico. Mas eu quero toda semana estar aqui compartilhando conteúdo, compartilhando vivência de coisas maravilhosas que têm transformado a minha vida, transformado as minhas relações, né, os meus relacionamentos com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, e compartilhar aqui com vocês. Então, assim, eu vou ficar por aqui. Não esqueçam, entram lá no canal do meu canal do YouTube. Depois eu vou publicar essa live aqui e lá na legenda eu vou colocar
o meu canal do YouTube. Lá tem uma meditação, tem a do primeiro e a do segundo círculo do amor. Se puderem, façam as duas para ajudar a sua alma a ser mais madura, ajudar a sua alma a absorver essa força maravilhosa, né? Que é a força que uniu o meu pai e minha mãe, a força que te deu a vida, é a força criadora, a força do amor que te deu a vida. Essa é a primeira relação que precisamos olhar com amor, com honra, com gratidão. É a relação do meu pai e da minha mãe, sem julgamento. Não importa como foi, se você conheceu seu pai e sua mãe ou não. É a força que uniu os dois e fez com que você existisse e te deu a vida. Então, essa é uma das coisas. Falei aqui do equilíbrio das leis sistêmicas que regem a nossa vida e do julgamento. Então, assim, tem um conteúdo lindo aqui para você iniciar essa jornada maravilhosa para começar a ter somente relacionamentos saudáveis, como eu estou tendo, tá? Obrigada por quem entrou, por quem participou. Eu vou deixar a live salva, porque esse conteúdo é muito lindo, é muito importante. E até a próxima semana que vem eu vou estar aqui de novo com mais conteúdo. Um beijo grande, obrigada a presença de todos que participaram.